Shalom, shalom, Lekulam. Vamos tratar hoje sobre o que está acontecendo em nossos dias atuais, sobre guerra. Desde o início da pandemia, ocorreu uma guerra entre Ucrânia e Rússia. E isso logo após um momento de turbulência, de fome, de morte. Eu me refiro aqui à pandemia, onde a humanidade deveria estar coesa, junta, para poder, a partir dali, tornar o mundo melhor, mais pacífico, um lugar melhor para todos, viver com saúde, com educação, sem fome. Afinal, o ser humano tem uma inteligência e poderia ser canalizada, usada dessa forma, para o benefício da humanidade. No entanto, vemos que a humanidade, desde os seus primórdios, ela é homicida, genocida. Os seres humanos, eles, se não fossem as leis, eles engoliriam uns os outros como cobras. E logo após a pandemia, eclodiu uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Logo depois, houve um atentado terrorista em Israel, houve esse rebuliço, onde forças arregimentadas pelo Irã, e eu sou levado a acreditar que o Irã não tenha recursos suficientes para manter tantas frentes de combate com milícias terroristas contra o Am Kadosh, o povo sagrado. Evidentemente, deve haver alguém por trás. E eu sou levado a acreditar que seja a Rússia e a China, que se juntou com a Coreia do Norte, se juntou com o Irã, se juntou com outros países que querem, a todo custo, tomar a liderança dos Estados Unidos como a potência mais armada, que tem mais recursos, tanto militares, financeiros. Eles querem tomar esse ponto estratégico. Houve a Guerra Fria, e nós sabemos que foi uma guerra entre Rússia e Estados Unidos, onde havia bipolarização. E essa guerra era para decidir quem ficaria no comando mundial. E os Estados Unidos venceu. Então, os Estados Unidos têm seus aliados, Israel, Inglaterra e os países da OTAN. OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Composto pelos Estados Unidos, que é o principal representante, e países europeus. A Rússia, ela, o seu líder, o Putin, ele, junto com o Xi Jinping, parece que Xi Jinping não interfere em nada, fica mas só ali pelos bastidores, mas eles são investidores nesse negócio aí. Mas o que diz as Escrituras sobre o que está ocorrendo? Será que é aleatório? Será que é por acaso um reboliço desse em que envolve tantos elementos, tantas nações que estão envolvidas nesse prelúdio de guerra? Sim, eu digo de uma guerra com uma escalada de proporções mais gigantescas. Eu me refiro à Terceira Guerra Mundial. As Escrituras falam da Terceira Guerra Mundial? A verdade é que sim. E eu sou levado a acreditar que tudo o que está acontecendo pode, claro, ser o início do que está escrito nas Escrituras, nos profetas menores. Zacarias fala, Joel, Obadiah,
e outros tantos profetas. Nós iremos daqui a pouco ler esses textos e nós iremos entender um pouco a respeito da profecia e tentar entender o que é que está acontecendo hoje em nossos dias. Os países árabes, junto com Edom, a profecia fala, Edom se refere às nações que têm uma filosofia política, religiosa em comum com os aspectos perversos do seu ancestral Esav. Esav era um homem homicida, mentiroso, prepotente, era uma criatura totalmente destituída do temor, do Irat Shamayim. E essa alma raiz, Esav, é representado hoje pelas nações. Quando se fala em Edom, está se falando de um conglomerado de nações que agem dessa forma, destituídas de qualquer sentimento em relação ao divino, sentimento de devoção ao divino. E a verdade é que essas nações estão agora juntas para tomar o poder dos Estados Unidos, e eles sabem que Israel, disputada por 3 religiões, pelo Islã, pelo cristianismo, e é também sagrada para o povo judeu. E a cúpula de Omar, ela está estabelecida no lugar do templo sagrado, segundo alguns. Outros dizem que fica na região entre a cúpula de Al-Aqsa e a cúpula de Omar. E, enfim, mas é naquela região onde ficava o Bet HaMikdash. O prefeito de Jerusalém tinha um projeto, antes de acontecer esse ato terrorista, com o intuito de fazer o templo sagrado para poder fazer com que o comércio, o turismo fosse intensificado e acabar com a pobreza em Israel. Obviamente é um plano muito auspicioso da parte do prefeito. No entanto, isso acabaria por mexer em questões sensíveis na religião islâmica quanto na religião cristã. É muito bom acabar com a pobreza, no entanto, vemos que tal possibilidade poderia sim causar uma grande turbulência. Não estou dizendo com isso que tenha sido por esse motivo que houve o atentado terrorista em Israel. Porém, aquela região é uma região disputada. Jerusalém tem sido motivo de guerras sangrentas desde as cruzadas, tem sido disputada. Aquela região é realmente uma região sagrada, disputada por ambas as religiões, as principais religiões da face da terra. No entanto, o que podemos falar sobre e contextualizar a Torá escrita com os acontecimentos atuais? Eu poderia respaldar o que está acontecendo e dizer que vai acontecer uma guerra? Talvez. Mas que está cheirando muito mal o que está acontecendo hoje? Está. E devemos ficar cautelosos e nos preparar para o possível pior.
Torcer que tudo dê bem, porque a profecia fala o seguinte, que se Israel andar no mérito, o nosso rei, o rei Mashiach, ele se revelará entre os seus irmãos, será separado entre os seus irmãos, e antes disso, o profeta Eliá, ele virá para preparar o caminho para o Mashiach. E durante esse tempo, evidentemente, as nações se juntarão contra Jerusalém. Então, o que está acontecendo hoje? A profecia fala que as nações se juntarão contra Jerusalém. É o que está acontecendo hoje. Claro que não todas as nações. No entanto, uma boa parte, o mundo está novamente polarizado. A Rússia e a China têm tido uma ascensão tanto em armamento bélico e em potencial econômico de uma forma assustadora, atemorizando as nações do bloco que estão alinhadas e associadas através de um pacto e acordos com os Estados Unidos, a exemplo de Israel e a OTAN. A OTAN colocou 90 mil soldados à disposição para a qualquer momento declarar guerra à Rússia, se a Rússia ultrapassar a linha vermelha. Então é um momento perigoso que nós estamos vivendo. Vimos que o Paquistão foi atacado pelo Irã e o Irã atacou o Paquistão e o Paquistão revidou esse ataque. Deu a resposta na medida da agressão. Vemos os Houthis são piratas financiados pelo Irã para fazer com que o comércio pelo canal de Suez seja interrompido. Com isso, vai gerar encarecimento de produtos, nós vamos ter que comprar as coisas muito mais caras e isso isso não é bom. Isso não é bom. Não é um bom sinal. E toda essa problemática que está ocorrendo na geopolítica não é por acaso. A Torá diz que as nações são como uma gota no balde, um nada. E quem governa tudo é o Criador. A Torá diz que se Israel andar no mérito, o Mashiach será revelado e estará montado num cavalo branco. Se assim não for, ele virá no burrinho. O que isso quer dizer? Quer dizer que se Israel estiver no mérito, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que Israel não vai precisar ter guerra. Mas aí alguém pode dizer, e a profecia de Zacarias e os profetas menores que você falou ainda há pouco? Será que os profetas vão mentir? A Torá escrita não diz que os profetas eles estão falando no nome do Eterno. E Hashem mesmo diz na sua Torá que os meus profetas não estarão mentindo quando falarem, porque falarão não por si. Verdade é que a profecia, como diz o Barri quer dizer iluminação. Qual é essa iluminação? A iluminação trata-se de duas sefirotas. Sefirá quer dizer de safira, de sefer, ou uma dimensão espiritual, onde Hashem se manifesta. E Netzach e Hod corresponde a Haron, o Kohen Agadol, o sumo sacerdote, e Moshe Rabbeinu, ao nível de Netzach, vitória. O aspecto tornou-se luminoso a partir de Moshe Rabbeinu, visto que o Yaakov, o
patriarca Yaakov. Ele, quando atravessou o rio Yaboque, o Malach, o Samermem e Machshmoveskro, brigou com Yaakov e tocou na sua coxa direita, ou seja, no aspecto de vitória Netzach. Então a profecia não veio pelo lado direito até Moshe Rabbeinu vir e consertar aquele toque que foi dado na coxa de Yaakov. E aí esse aspecto passa a tornar-se luminoso. Depois veio Shemuel e fez esse conserto, tornando-o ainda mais luminoso, e a profecia começou a vir pelo nível, esses dois níveis de Hod e Netzach, ao qual o Barri chama de um aspecto luminoso. E falando de Tiferet, que é a dimensão de Yaakov Avinu, que é ao lugar da Torá, que é chamado o trono da glória. O trono da glória, o trono de Hashem. Segundo o Barri, do Rabino Nehunia Ben Akaná. O que eu quero dizer com isso é que Hashem não vai mentir aos seus profetas. Então, Hashem não mente aos seus profetas. E você pode perguntar, alguém muito inteligente pode perguntar, como é isso? Como é que eu entendo isso? Então, se ele vem no burrico, o Israel não vai estar no mérito. Se Israel não está no mérito, então a redenção vem com dores terríveis. E essas são as dores de parto da redenção. É o prelúdio, acredito eu, porque desde da Segunda Guerra Mundial, que não há um atentado desse terrorista, de uma dimensão dessa, um ódio da Shoah, que a gente chama de Holocausto, né? Shoah. Então, essas nações estão se juntando e o ódio crescente contra Israel, porque Israel é uma democracia, a única democracia no Oriente Médio, e por ser parceira em acordos e tratados muito importantes com os Estados Unidos, que é o cabeça da ordem mundial. Mas a ordem mundial agora está sendo questionada, a ordem mundial agora está sendo atacada em várias frontes. Eles estão usando de terrorismo, provocando vários focos para que os Estados Unidos, para que dessa forma os Estados Unidos venha investir para poder sanar e apagar esses focos, e com isso o quê? Gastos, recursos, muitos recursos, financiamentos por parte dos Estados Unidos e o OTAN em relação ao apoio dado à Ucrânia e agora o apoio dado a Israel. Isso tem sido massificado, essa estratégia da Rússia e da China, para que os Estados Unidos tenham uma descapitalização, ou seja, uma perda de recursos significativa, e com o enfraquecimento do oponente, fica muito mais fácil para chegar a uma situação de paridade e disputar. Então, é uma situação perigosa porque os armamentos atômicos dessas nações é assustador. A situação não é fácil. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que Mashiach seja revelado num cavalo branco, ou seja, para que não seja preciso se cumprir o que está escrito na profecia. E olha, os profetas não estarão mentindo se não se cumprir o que está na profecia. Como não? Mas eles não falaram que vai ter a terceira guerra? Sim, mas existe o mérito e o demérito. Se tiver o mérito, o que os profetas falaram, e falaram somente
se houver demérito. Se houver mérito, o que eles falaram não será mentira, porque está nessa divisão aí de águas entre mérito e demérito. Se houver demérito, vai ter terceira guerra. Se houver demérito, vai haver terceira guerra. Se não houver demérito, não vai haver terceira guerra. E os profetas não vão estar mentindo. É uma questão fácil, essa questão fácil de resolver. Então, eu vou ler agora alguns textos do Tanar, os profetas menores. Vamos acompanhar.